Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Nós hoje damos continuidade à nossa leitura no livro dos Salmos e, portanto, hoje, Salmo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Pois bem, um salmo curto, e que traz um tema. Talvez alguns, algumas coisas com certeza nós poderíamos meditar nestes salmos, mas a realidade da diferenciação entre os ímpios, os impuros e os puros. Este é um tema que a Bíblia traz à tona desde o princípio, desde a caída do homem, e o salmista e os salmos muitas vezes vão tornar, e agora que nós estamos trazendo este estudo, essa leitura, pelo menos devocional dos Salmos, nós vamos ver este tema voltar. E eu podia, neste Salmo, trazer 3 pensamentos ou 3 palavras que me chamaram a atenção neste dia. A primeira é o versículo 1, que, em outras palavras, diz: nós somos minoria. Nós quem? Nós os justos. Nós quem? Nós os santos. Nós que tememos a Deus. Nós que amamos ao Senhor. Nós que nos importamos com o que Deus diz, com o que Deus é. Aleluia. O versículo 1 diz, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Faz falta de homens benignos. Há pouca gente que é boa, benigna, no sentido daqueles que seguem a lei de Deus. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Ou seja, nós, historicamente, e no dia de hoje, eu penso que pior, nós somos minoria e não temos que estar, em verdade, lutando pelo contrário. Sim, no sentido de evangelizar, sim, no sentido de amar, sim, no sentido de viver a palavra de Deus para que outros tenham condição de achar este caminho, glória a Jesus. No entanto, nós entendemos pela Bíblia Sagrada e pela nossa realidade que nós somos minoria. Segunda coisa que eu vou chamar a atenção é daquilo que Deus se importa. No meio deste salmo parece que muda o tema, mas em verdade não, porque o ímpio, o mal, ele oprime os pobres. Os necessitados gemem por causa do excesso de maldade de alguns que são maldosos, que tomam proveito, que enfim, levam a vida sem temer a Deus e, portanto, não têm nenhuma consideração pelas demais vidas. E a verdade é que no mundo, como disse até Jesus, sempre vão haver os pobres, né? Mas o salmista, falando da realidade, não é só da pobreza, não é só do ter pouco, mas no sentido de serem oprimidos. Então, quando você fala de alguém estar oprimido, estamos falando de uma injustiça. E, mais uma vez, eu encontro neste versículo o levantar deste tema tão importante e bíblico, que Deus vai fazer justiça. Nada destas injustiças que nós vemos cai por terra sem um preço a ser pago, porque o nosso Deus é um Deus justo. E eu termino a meditação neste salmo no penúltimo versículo, versículo 7, é onde o meu coração se atou neste salmo, que diz: tu nos guardarás. Está falando tu, o Senhor nosso Deus. O salmista fala a Deus: Senhor, tu nos guardarás. Ele segue: Senhor, desta geração nos livrarás
para sempre. Então a primeira coisa que a minha alma se alegrou é de saber que em meio a tudo que eu estou vendo, às vezes me encontro quase como o salmista em alguns outros salmos que diz, parece que eu vou ser engolido vivo pela maldade dos homens, pelas coisas que se levantam, que nós sabemos que são movidas por homens cruéis, que não temem a Deus e movem na nossa sociedade, portanto, movem o bem-estar da nossa família, movem o bem-estar de uma nação e de uma e outra. Hoje não é uma nação só que está sofrendo, é uma e outra e outra e outra. Mas a palavra que o Senhor falou a mim através deste salmo, neste dia, foi isso: tu nos guardarás, Senhor. Em meio a toda essa desgraça, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso sustentador. E eu encontro nele, neste dia, segurança de que Ele vai ser o meu refúgio, a rocha onde eu estarei escondida. E a palavra que eu vou guardar é essa: o Senhor me guardará. Glória a Jesus. E o versículo ainda diz, desta geração nos livrarás para sempre. Como cada geração parece mais cruel do que a outra, nós vivemos numa geração muito cruel. Em nível de maldade do homem, de iniquidades, de nível de pecado e imoralidade, parece até que não houve outra maior. No entanto, a palavra de Deus nos afirma, desta geração tu nos livrarás. Então eu entendo livrar no sentido de que nós sairemos dela para algo melhor. E esta palavra eu achei confirmação porque ele diz para sempre, aleluia. Então, enquanto estamos andando em meio a essa geração, o Senhor nos guarda, Ele vai nos guardar. A nossa confiança não pode ser em nada mais, até porque, irmãos, não há onde se segurar mais neste mundo. Mas a palavra nos afirma, tu nos guardarás. No entanto, a confirmação é essa, desta geração, Senhor, tu nos livrarás para sempre. Vai haver um dia, e é breve o dia, que nós nem mais olharemos para trás, mas nós sairemos deste mundo, sairemos para sempre deste caos, para estar na perfeição, na glória, na perfeição daquilo que o Senhor nos chamou, como igreja nos elegeu, pagou o preço pela nossa alma, para que nós pudéssemos ter esta grande esperança, que o salmista aqui, em palavras diferentes daquilo que nós hoje, no tempo da graça, gozamos e entendemos, mas na mesma segurança espiritual de que desta geração estaremos livres dela para sempre. Que Deus abençoe a você, a sua alma neste dia, fortaleça a sua alma, seu espírito e continuemos firmes no desejo e no trabalho de observar, amar e ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.